E é isso, não é, Celeste? Que a gente vai estar mostrando hoje. Exatamente. É isso e muito mais, né? É incrível como a gente está já há 24 anos, né, do século XXI, e as pessoas estão achando que o mundo vai ser de flu-flu, seria assim, né, comicamente falando. É, assim, em termos de entendimento das coisas, a população não vai mudar, vai continuar acreditando nas mesmas coisas, da mesma forma, não vai mudar nada, a discussão é rasa, sempre será, tira o eco, e a gente não tem muito o que fazer. Então, sobre Petrobras, a rede tem uma história aqui contando, falando sobre Petrobras. E a gente, dentro dessa história, nós tivemos várias lives aqui sobre a Amazônia. Por exemplo, teve um caso muito famoso. Você lembra daquele vazamento de óleo que teve no litoral brasileiro, que detonou um Sim, monte de lugar e tal? Então, sim. aquele óleo não veio de navio nenhum da Venezuela. Não veio, não foi espalhado pela Venezuela. É tudo conversa fiada. A gente fez um vídeo na época que deu mais de 40 mil views. Aliás, agradecer ao YouTube lá, a galera que assiste a gente no YouTube. Nós estamos chegando a, somado os views, 17 mil views no vídeo que a gente fez. Eita, travou tudo. Deu 17 mil views já. Tem 9 mil e num e 8 mil no outro, então 18 quase. Obrigado aí pra galera que deu os likes lá, muitos comentários. Foi bem interessante. A live teve um resultado muito bom, né? Atingiu bastante pessoas, então valeu a pena. Então, a live que nós fizemos sobre a mentira sobre aquele óleo no litoral brasileiro, cara, é impressionante, né? As pessoas diziam que foi um navio da Venezuela que tinha feito aquilo, que eles tinham derrubado. Não tem como uma quantidade daquela de petróleo sair de um navio. Mas tudo bem. Ah, não, e ainda na época inventaram que teve um terremoto no fundo do mar e aqui. Ai, cara, é o máximo. A galera é muito divertida. A imaginação é muito fértil. A galera acredita nessas paranoia louca. É assim. Existe uma plataforma da Petrobras, que não é bem da Petrobras, é uma parceria lá com o Japão e com os americanos, ali em Barreirinhas. Vocês vão no Google Earth lá, ou fazem uma pesquisa onde fica a plataforma de Barreirinhas. Ela fica entre a região ali de Fortaleza, ali do Ceará, e a região do Pará. Não, Maranhão, desculpa, entre o Maranhão e o Pará. E o que que acontece? Ali foi uma derrubada de petróleo proposital mesmo para se gerar um processo, porque a corrente transatlântica e a corrente do Golfo não tem nada a ver. A Venezuela, a corrente que passa ali em frente ao país, Venezuela, não tem nada a ver com a nossa corrente transatlântica que vem para cá, para o litoral brasileiro. Então, nem isso, as pessoas não tiveram nem o trabalho de estudar a questão da geografia, da coisa toda. A gente estudou. E aí a gente fez uma live detalhada, mostrando, ó, aqui estão as correntes, não tem como esse petróleo vir de lá. Não tem nada a ver com Venezuela. Isso aqui veio ou dessa plataforma ou da outra. Tem duas plataformas ali, eu lembro de Barreirinhas. E aquele petróleo foi derrubado. Então você vê, é muita. Agora, em relação à Petrobras, grande parte daquilo que dava lucro foi vendido. E o que ficou para o Brasil foi tudo aquilo que é meio que inoperante. Aí o que que vem em seguida? Bom, a Petrobras está privatizando um monte de coisa, tá negociando, tá trazendo acionistas. Então tem chineses, tem colombianos, tem americanos, tem um monte de gente envolvida nas transações do pré-sal. Porém, os franceses também, e assim por diante. A questão toda é que, por exemplo, o fertilizante brasileiro, que era feito através desses processos, junto à Petrobras, já foi desarticulado totalmente. O Brasil hoje, ele importa da Rússia. E a desculpa que é dada é que a Petrobras está passando por uma reformulação, que ela está fazendo uma reengenharia da empresa. É interessante que era dito que a Petrobras não era funcional, sendo reconhecidamente uma das melhores empresas de petróleo do mundo,
mas que ela não era funcional, que ela não estava dando resultado. E aí, na hora que eles fazem e passam isso para as mãos dos estrangeiros, aí ela começa a dar lucro. É interessante, né? Mas isso daí não adianta nem discutir, porque isso daí não está no nosso poder, não está. Esse negocinho de brasileiro com muito orgulho é tudo uma bobagem sem fim, é uma coisa, sabe? Essas coisas é tão irritante, porque é uma piada. Mas vamos lá. Ó, aqui nós vamos dar uma análise. Tá certo que a coisa toda gira em torno da venda de 6 bilhões lá da Petrobras para agentes franceses. Aqui nós temos a Petrobras, e aqui é 26 de 4 de 2024. A Petrobras assinou na quinta-feira, do dia 25 de abril, os contratos de cessão de sua participação nos campos Cherne e Bagre, localizados na bacia de Campos, compreende a costa do norte do Rio de Janeiro até a costa sul do Espírito Santo, para a subsidiária brasileira da Parenco. A operação vai render 10 milhões para a estatal brasileira, sendo 1 milhão pago nesta sexta e o restante fechando a transação ainda em trâmite. Porém, é mais ou menos assim, sabe? Você sabe a historinha do peixe menor, que é comido pelo peixe médio, que é comido pelo peixe maior, e aí o peixão vem vindo, até a baleia comer todo mundo? Então, é basicamente o seguinte: lá na ponta, eu fui ver, eu fui analisar acionistas dessas empresas. Você não tem acesso, principalmente das brasileiras, você não tem acesso. Você, por exemplo, no Walmart, você consegue saber que é BlackRock, que é Vanguard, porque eles dominam todo o mundo. Eles têm as melhores e maiores ações. Eles estão dentro das holders, eles são os maiores acionistas sempre. Eles são normalmente majoritários das grandes empresas, e exatamente as empresas de engenharia social, de empresas de engenharia alimentar, as principais estão na mão deles. Então, digamos que eles controlam tudo que está acontecendo no mundo. Na área de cosmético, com um monte de chumbo, dióxido de titânio, um monte de porcariada. Na área de alimentos, com transgênicos, com os alimentos sintéticos, em todas as áreas. E a área do petróleo é mais sensível ainda, porque quando você observa o que está em andamento, é claríssimo, e a gente vai ver aqui, que o alvo agora é a América do Sul. Chegou a nossa vez. Só que olha para trás. Quando você olha o que eles fizeram com o Oriente Médio e o que eles fizeram na África e estão fazendo na África, você percebe que ter muito petróleo não é muito bom, não, né? Porque eles vão querer tomar esse petróleo de qualquer maneira. Então, a diferença, talvez, dentro de uma guerra híbrida, que é o que está acontecendo no mundo, é que o Brasil é mais corrupto, né? Tanto quanto a África. Então, são países que a corrupção ela é tão grande que evita que as bombas caiam, evita que certas situações aconteçam. Já no caso do Oriente Médio, eu imagino que tem todo um contexto do Império Otomano, que tem todo um contexto de dinastias, que tem todo um contexto ali de tribos. Talvez a coisa. Agora, aqui o país, por exemplo, nosso é de dimensões continentais. Eu acho muito complexo que aconteça alguma coisa. Não acontecerá. Até porque o país, ele é de fato por regiões. Eu poderia dizer que o Brasil só é chamado de Brasil. A realidade não é essa. A realidade é que cada região do Brasil vive a sua realidade. Não tipo, é uma coisa que é doutrinatória da escola, mas ela não é essencialmente a essência do país, porque ele não é assim. E por que que eu estou falando isso? E até vou passar para nossa querida Celeste dar a opinião dela. Eu estou falando isso porque assim, ó, vamos supor que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Há um movimento nacional para ajudar as pessoas lá, porque é um desastre. Certo? Certo. Celeste, nesse exato momento lá na Amazônia, tá morrendo índio pra caramba. Os caras estão matando pra valer os índios lá. Ninguém faz um movimento no Brasil para ajudar os índios. Muito pelo contrário, eu já vi vários comentários denigrindo os índios, como se eles não fossem brasileiros, tá? Eu não acredito em nação, não acredito em nada disso. Eu acho que todos nós somos irmãos e não existe distinção, não deveria existir nada disso, mas isso existe. Então, dito isso, por que que no Rio Grande do Sul há um movimento tão grande para ajudar as pessoas lá, mediante o desastre, e ninguém ajuda os índios no desastre que eles estão vivendo lá, quando eles têm as suas terras invadidas, quando tem famílias inteiras, em comunidades inteiras sendo mortas, as suas casas queimadas, né, as suas terras devastadas? Por que que
que não há um movimento no Brasil para ajudar os índios, mas é um acontece diferente com o Sul? O Sul foi um desastre, sem dúvida. Tem que ajudar? Tem que ajudar, não há dúvida. Todo mundo tem que ajudar. Mas a questão toda é que eu falo por que dois pesos, duas medidas? Por que que para lá, para a Amazônia, ninguém olha? Por que que ninguém olha para os índios? Por que que ninguém olha para o que está acontecendo lá? Edson, é até assim um pouco difícil de você realmente analisar essas questões, né? Porque são opostos, mas que, no fundo, o problema se refere a todos nós, né? Porque nós somos brasileiros, nós estamos aqui dentro dessa terra, que nos dizem que são pertencentes a esse povo. Mas, de qualquer forma, você veja que tudo é o foco, né? Qual é o foco da Amazônia? Quem é que se interessa pelas coisas que tem lá? E nós sabemos, é, em termos de mídia e de informações que vêm de lá, ou até mesmo na escola, quando nossos filhos, os netos estudam, é muito superficial. Ninguém se interessa em saber exatamente o que está acontecendo com os índios lá. Porque não está aqui do meu lado é o meu vizinho, talvez, o meu vizinho eu possa até me importar com ele. Agora, aí você vai olhar o que está acontecendo no Sul, né? Que também é um desastre, né, para toda a sociedade, porque além de ser pessoas que estão sendo vitimadas ali, existe também toda uma economia que está voltada para aquele lugar e que com certeza afeta a todos nós que estamos aqui. Mas se você for conversar com as pessoas só ficam lastimando. Ah, eu lastimo por causa disso, por causa disso. Mas ninguém arregaça a manga para fazer alguma coisa, algum movimento, né? Então, assim, hoje a gente vê, hoje não, porque isso aí já vem de muito tempo atrás, né? As riquezas sendo retiradas daqui e você simplesmente vai tomar sol na praia, vai tomar cerveja, vai fazer o que você acha de bom para você. Tudo bem, isso aí também não tem mal nenhum. Mas só que você não pode fazer isso sempre e esquecer que amanhã você pode precisar de comprar o tal de 1 quilo de arroz lá no supermercado para fazer a sua comida do almoço ou do jantar. E fora que lá no Amazonas, né, que se você for agora aprofundar um pouco mais, né, o momento, é que realmente eles já fizeram todo a fragmentação lá das terras e aquilo lá não pertence mais aos índios. Quando a gente sabe que o INCRA é que tutela os índios, ou seja, eles não têm voz autônoma para falar sobre nada, que eles têm que pedir permissão para uma organização estatal para falar por eles. Se a organização estatal não fala por eles, como é que eles vão sozinhos, né, sem nenhuma uma ajuda dos brasileiros, que somos nós que estamos aqui do lado de cá, fazer alguma coisa por eles. Então, é assim, eu penso que no momento em que a gente vive, a gente precisa realmente estar atento, porque essa corrente vai chegar até nós aqui também. Lógico, eu digo assim, em outros pontos da sociedade. Então, é por isso que nós aqui, que eu entendo do canal do Conhecimento é Poder, ele tem uma vertente que ajuda-nos a pensar o que fazer para ultrapassar essas dificuldades que virão e como a gente pode, dentro da nossa capacidade, nosso espaço, ajudar as pessoas que estão precisando. Então, assim, é tudo muito subjetivo, porque eu estou falando aqui, mas como é que eu posso colocar isso tudo que eu estou falando aqui em prática? A gente tem que pensar, porque lá no Amazonas, né, a população que vive, por exemplo, nas cidades que são Manaus, que é a cidade maior, existe Manacapuru, existe outras cidades lá. O povo de lá também não tem nenhuma notícia desse porte que nós estamos tratando aqui. Eles estão vendo aquilo lá, mas para eles aquilo ali faz parte do cotidiano deles. Então,